Bom dia, boa tarde, boa noite, Benino Nordeste Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos capítulos, nossos episódios, para a gente falar sobre networking, sobre o BNI, trazer um pouco de história, de conhecimento, explicar o que é essa organização, o que é realmente o networking verdadeiro, com qualidade, e a gente não podia, então, estar melhor com ele. É uma mente paciente, constante, em movimento, sempre pensando em novidade, em forma de fazer negócios. A gente estava aqui no bastidor, já estava falando, com um bando de ideia aqui. Tem 5 anos de BNI, tá lá no BNI Imperador, membro lá do BNI Imperador, hoje é o coordenador de eventos lá da equipe, Alex Inforprint. Seja muito bem-vindo, Alex, ao nosso episódio. Fico lisonjeado pelo convite. Não vai ficar acanhado agora não, hein? Tá acanhado, viu? Eu tava todo cheio. Tava falando alto, agora tô tendo que subir o microfone aqui. Tá com medinho. Vai não, hein? Tá nervoso, né? Alex, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, falar um pouquinho. Mas antes de começar a falar sobre networking, fala o que é a Inforprint. Inforprint é uma assistência técnica voltada para empresas, onde a gente faz toda a parte da infraestrutura, até reparos de terminais, servidores, notebooks, toda essa base que a empresa precisa para trabalhar, para gerar o dia a dia, desde mercado até indústrias. A gente faz conexões entre matrizes e filiais, toda essa parte de segurança também. Uhum. Então, a gente dá suporte para muitas empresas aqui em Franca, terceirizado, de empresas de São Paulo, de Ribeirão, grupos, de empresas que a gente cuida. Assistência técnica. Assistência técnica. Geral. E focado em hardware. Só hardware. Só hardware. Mas a parte de servidores, a parte de server a gente faz também. Também tem essa parte também. Sim. De nuvem, sim. Essa área aí, né? Tá, não, legal. E, mas assim, hoje o que você mais gosta de fazer? Eu amo minha profissão. Eu gosto de solucionar problemas. E quase não tem, né? Porque a gente não depende de informática, de tecnologia hoje, né? Eu falo assim, eu vivo do problema dos outros. Entendi. E vamos dizer assim, né? É um pouco injusto, né? Porque a gente só lembra de vocês quando dá problema, né? Geralmente sim. Antigamente, o meu cliente tinha uma visão diferente, né? Uhum. Então, ele já ligava nervoso, bravo. Isso aqui de novo. De novo não, né? Um ano deu problema, no outro ano deu problema, normal. Mas para ele era de novo, era acontecendo o problema do computador dele. E acontece nos piores momentos, né? E hoje, o meu cliente hoje já mudou um pouco a versão, já está mais gostoso de trabalhar, ele já me trata como sendo a solução do problema dele. Então, vou precisar disso aqui, cara. Quebra essa aqui, vem cá. Então, mudou muito o perfil. Hoje está mais gostoso de trabalhar. Gerou um pouco mais de consciência, né? Do que né? O que você não é tratado mais como problema, como parte do problema. Porque o cara tem que te pagar para consertar uma coisa que ele não conseguiu fazer. Que ele está funcionando, né? Ou o sobrinho não conseguiu fazer, ou o filho não conseguiu fazer. Então, agora eu tenho que chamar o cara lá, vou ter que pagar. Entendeu? Hoje não, hoje ele já chama com prazer, porque a gente não vai só para solucionar o problema dele, a gente faz... Sabe a coisa da ideia? Uhum. Eu tenho muito disso. Sentar, ver o que o cara está precisando. Falei assim, uma consultoria mesmo. Você já pensou em mudar isso aqui? Quantos clientes que eu cheguei e falei assim, cara, ela trabalha com financeiro. Então ela tem que fazer conciliação. Sistema, banco, tal. Ficar baixando tela, levantando tela. Vamos colocar 2 telas aqui. Você vai ver tanto que a sua vida vai mudar. Porque 30% do seu dia vai embora só de ficar minimizando e maximizando tela. Quem trabalha com mais de uma tela sabe nunca mais volta. Eu tenho 3, eu trabalho com 3 telas. Uma vez a mente expandida, nunca mais ela retrata. E eu acho pouco. E aí quando eu tenho que sair do meu ambiente, sair do meu escritório e trago só o computador, a produtividade cai. Pequeno. Seu espaço fica pequeno. Você sabe que você podia fazer mais e acaba fazendo menos. Eu falo, nossa, se tivesse uma tela aqui, já rodava, jogava pra lá, daqui já estava olhando pra lá. E é uma dica tão boba. Besta, né? E às vezes o cara fala assim, mas você acha que precisa mesmo? Eu falo assim, posso instalar? Eu ponho pra você. Se você não gostar, eu pego de volta. Nunca mais sai de lá. Não, põe aqui, ó, só essa cheiradinha aqui, ó. Aqui, ó, vai aqui, ó, né? Aqui o amigo, né? Vai lá, dançou, vai lá, né? Mas eu falo como realmente... E é engraçado porque às vezes o cara não quer investir, porque ele fala, vou gastar com
monitor. Pra quê, né? Pra quê? Mais tá fazendo serviço. Mais um gasto. E você que tem, né, o contato ali do dia a dia com o próprio usuário, um pouco assim, você já sabe, e aí a gente... Tá mudando também muito a mentalidade do empresário enquanto é isso aí. É. Tá. Tá focando para a produtividade. Né? Ele quer que o funcionário renda mais, para não ter que admitir outro. É verdade. Até isso porque não tá tendo no mercado. Tá difícil, né? Tá difícil de contratar. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que aquele que tem funcione da melhor maneira possível. Então, o cara tá investindo em equipamento melhor. 2 telas, 3 telas. Uma máquina que realmente que vai responder. Porque o cara que fica ali 2 minutos para abrir e fechar algum programa, imagina abrindo e fechando o programa o tempo todo e vai perder no final lá meia hora, 40 minutos. Aconteceu uma transformação no mercado, né? Veio os sucessores. Então, os filhos daquela pessoa que tinha mentalidade um pouco mais fechada, tipo assim, desse jeito é o que sempre funcionou. É os filhos dos baby boomers, Tudo que eu construí foi desse jeito, né? E aí vem o filho com aquele jeitinho, pai, mas precisa melhorar. Hoje velocidade, hoje informação, tal. E o pai começa a passar mais a empresa para o filho, ele começa a investir mais no lado que ele acha que vai funcionar melhor, entendeu? E tem uma visibilidade ali e ele vai fazendo ali as movimentações. E para a gente que está no mercado, é tão fácil de ver isso, porque às vezes a cliente abre o chamado para ver uma máquina e tal, aí você vai lá, é daquela geração. Aí você já sabe, não quer fazer, não vai melhorar. Ela quer fazer para funcionar, porque sempre funcionou. Só que ela não entende que por trás daquilo ali tem segurança de banco, tem navegador mais atual, tem sistema operacional mais seguro, e tem toda uma estrutura que ela não conhece, porque para ela não faz diferença nenhuma. Para ela é só um computador, é só rodar o programa dela, lá e só rodar o programa dela. Exatamente. E assim, não importa que ela tá com Windows 7. Ela quer que roda tudo daquela forma. Então, a gente já chega de uma forma diferente, que a gente já sabe a informação que ela tem, né? Quando é uma pessoa mais informada, aí você fala, cara, acho que já deu. Você pode aproveitar ela em outro ponto. Põe ali embaixo só para baixar a fichinha. Vai te funcionar muito bem. Realmente está precisando de uma máquina para baixar a fichinha. Então, vamos trazer uma melhor para cá e essa aqui vai para lá. Então, esse remanejo também a gente auxilia muito. Porque você precisa falar, você é o especialista, né? Fala, olha, esse cara aqui, esse colaborador, ele pode ter uma máquina que é um i3, mas esse cara que depende muito de processamento, precisa ter uma máquina um pouco mais potente, vai ter que investir um pouco mais. Só que o ganho de você sair, se você pegar essa máquina mais antiga, passar para alguém que não precisa de muito processamento ou de muita memória, e você pegar uma máquina um pouco melhor, o ganho que esse cara vai ter de produtividade vai ser muito grande para a empresa, muito superior. E é o que você procura hoje. Né? Por muitas vezes a gente faz dessa forma. Você acha que precisa? Assim, cara, quem vai me falar isso aí é você. Eu vou trazer a máquina, coloco para você usar. Se você gostar, você fica com ela. Fica com ela. Legal. Isso é uma abordagem muito interessante, porque às vezes a pessoa não está nem pensando em fazer. Mas depois que ela pega a máquina melhor, ela pega uma coisa que funciona melhor, ela fica. E você que conhece, você sabe. Eu sei. Você tem contato com outras empresas. Você já fez isso nas outras empresas e já teve o relato. Sim. E muitas vezes é exatamente isso. Ele está pensando, às vezes, no financeiro ou na falta de conhecimento de tecnologia. Sempre rodou assim, sempre fizemos dessa forma, e você traz uma outra visão, dando oportunidade para ele. Né? E aí você soluciona um problema para o seu cliente. Né? O importante é você melhorar a vida dele. Exatamente. Traz um benefício para ele. E aí, automaticamente, você ganha credibilidade, você ganha relacionamento. Nós temos um negócio que é um diferencial nosso. Nós não forçamos venda para o cliente. Então, é melhor você ter uma máquina assim sensata. Não importa onde você comprar. Onde você quiser comprar. Segue o que eu estou te falando. Às vezes a gente tem para vender, a gente vende equipamentos da Dell, Lenovo, HP. Então sempre tem equipamento lá. Mas se o cara fala assim, não, eu quero comprar um assim assado, à vontade. É para você melhorar a sua empresa, melhorar a sua logística, tudo daqui, para você poder render mais. Para a sua empresa, né? Para ela crescer. Daí a gente falou exatamente dessa construção de relacionamento, né? Você propicia para o seu cliente um benefício.
Sim, E aí, por que ele vai te trocar, né? né? Exatamente. Pô, o Alex faz muito mais do que seria somente o menino do computador, né? De vir aqui arrumar. A gente, né? Ele ajuda a gente com solução. Isso, por muito tempo a gente fez assim pro cliente. Falou assim, ó, nós temos 2 tipos de trabalho, né? O trabalho avulso e o trabalho por contrato, né? O famoso Então, contrato de manutenção. a gente nunca chega no cliente já vendendo o contrato. A gente vai entender qual é a necessidade dele, se ele tem necessidade de um contrato, se ele tem muito chamado durante o mês. E a nossa ideia é sempre trazer economia para o cliente. Uhum. Então, precisa trocar a máquina? Não, vamos reparar, vamos ver se vai ficar legal. Se ficar legal, fica muito mais barato do que você trocar o equipamento para o novo. Às vezes um upgrade da própria máquina upgrade, mesmo. exatamente. Colocar uma memória melhor. Então, e tal. se o cliente fizer as contas num ano, com os clientes que a gente tem de contrato, a gente não cobra mais mão de obra de nada. Então, e tudo que ele tem de equipamento, a gente tenta consertar o equipamento dele. Em um ano, a economia que ele faz em gastos com informática é muito grande. Muito grande. Eu falando que meu caseirão assim, né? Eu tinha um laptop que ele tinha HD físico. E aí, isso faz alguns anos, né? Coloca SSD. Eu falei, não, mas era 300 e poucos contos. Mais bem gasto do mundo. Ou arrependimento, devia ter feito isso antes. Cara, que é isso? Eu tenho vários relatos de devia ter feito isso antes. Devia ter feito isso antes. Tipo assim, aí fui trocar os computadores. Já cheguei e falei assim, ó, se você me oferecer HD físico, você vai embora daqui. Eu tô com SSD, pelo amor de É uma Deus. diferença, né? É um monte de diferença, a ligar e tudo mais e tal. Mas o que? E olha que eu sou formado em computação. Então, Para clientes, nossa, eu fico receoso. Sou Para formado. clientes receosos, eu falo assim: se não ficar bom, não paga. O meu negócio não foi nem no receio. Meu negócio era tipo, vou ter que. Parar. Tá funcionando, vai parar, tá parar. funcionando aí sim. Aquela procrastinação básica. Demora. do dia a dia. Demora um pouquinho, não é tão diferente assim, Não, não é tão diferente. A diferença é, você abriu o laptop, você acabou de abrir o laptop assim, ó. Pronto, já tá no Windows. Como se ela tivesse stand-by. Se não tivesse só fechado a tela, né? Não, ele desligou total, ele apertou o botão aqui, ponto. 5 segundos. É assim mesmo, é muito rápido. Quando eu vi que eu falei, nossa, cara. E o nego no meu ouvido aqui, assim, ó, você tem que trocar isso pra SSD. Não. Quando eu pus, eu falei, puta, que arrependimento, cara. Por que eu fiz isso? E agora tem o M2, né? Vai direto no SATA da plaquinha ali. Nossa. M2 é delicioso também. Melhor ainda. Apetitoso. Ó, já tá interessado. Cara. Ele tá com o notebook dele aí, viu? A quantidade. Porque assim, quando eu falo que eu uso 3 telas, é porque a quantidade de janela que eu abro não é brincadeira, né? Então, assim, eu tenho 2 apps. Então, eu jogo numa das telas, fica os 2 apps abertos. E na tela maior, eu deixo os 2 apps abertos o tempo todo. Porque é muita comunicação, é coisa do BNI, coisa da corretora. E aí eu tenho outras 2 telas onde rodam normalmente os documentos e tal. Cara, tem hora que, tipo assim, se eu for abrir o Zoom, eu tenho que fechar as janelas. Porque tem tanta janela que o Zoom trava. Fica doidão. Aí eu fecho um monte, porque assim, cara, eu vou abrindo. Se não tiver memória, ele come mesmo. Não, e come pra caramba. E o Zap come também, entendeu? Uhum. E aí eu vou abrindo, E aí entra uma corretora, entra uma seguradora, tem o sistema da corretora aberto, que não é, ele é um aplicativo, então também come. E vai assim, vai tomando. Você tem que ir no seu profissional, na parte do BNI, mas não, aí eu tenho que, imagina, né? Eu vou pegar um computador, eu vou ter que gastar uns 30 mil nele. Então eu tenho que ter uma noção. Aí eu vou fecho um monte de coisa, porque às vezes tá milhares de telas abertas. Normal. Aí um dia eu tava conversando com outro membro e tal, e aí eu contei pra ele, ele falou, mas isso aqui é o quê? Você quer que faça milagre, né, Fernando? Pô, então, né? Mas é exatamente isso. É ter essa noção, né? Da ferramenta que eu estou utilizando. Bom, e você está, mudando um pouquinho de assunto, né? Você está no BNI já há uns 5 anos, tem essa gravata aí com vários cargos, né? Essa gravatinha, né? Com vários cargos que você assumiu, que você esteve, né, presente. E o que foi para você, o que é para você hoje o networking? O que é para você essa ferramenta que você utiliza? O que impactou na sua empresa o investimento no networking? Vou falar o que é o BNI para mim. Tá. O BNI é um estilo de vida, né? A gente muda nosso estilo de vida, a gente muda a nossa maneira de pensar. É uma coisa que, para mim, eu já fazia, mas de uma forma desordeira, uma forma não...
de não comprometimento dos meus outros parceiros. Então, eu indicava o cara da câmera, indicava o cara da elétrica, indicava... Tinha sempre os caras que Mas você era indicava, tudo avulso, era avulso, assim, jogado, e às vezes o cara não ia e tal. sem nenhuma metodologia, sem nada. Quando eu vi que era o BNI, na primeira reunião, na primeira que eu fui de convidado, eu já interessei. Falei, opa, gostei. Né, eu já vi, já peguei a visão ali. Falei, opa, isso aqui é interessante. Faz sentido. E quando eu fui entrar, tinha uma empresa que, tipo, que meio que conflitava com a minha e tal. Aí, um dia, um membro falou assim, o cara saiu lá. Eu, opa, entrei. Abriu, ele bobeou. Aí entrei e, rapaz, pra mim, é relacionamento. Que era... O Luigi que teve aqui, um grande amigo. Virou um grande amigo. São pessoas que... imagina que você está num barco, todo mundo ali dentro, a deriva no meio do oceano, remando junto, trabalhando junto, fazendo acontecer junto. Todo mundo precisa de todo mundo ali dentro. Entendi. Então, para mim, essa união de todos, fazer por todos, é muito legal. De como começou, a emoção de conhecer o Ivan, cara. Nossa. Você teve a oportunidade de conhecer o criador, né, da organização? Sensacional. Sim, é de arrepiar, cara. Você fala assim, cara, o cara criou um negócio dentro da casa dele, com os amigos dele, e virou essa potência mundial, e de uma simplicidade, de um carisma tão... uma coisa tão simples, fala assim, de tão simples é tão genial. Né? Você fala assim, óbvio, cara, óbvio. É óbvia, simples, é legal, é gostoso você estar ali na reunião, é gostoso você olhar para a pessoa do lado e falar assim, cara, como que eu posso te ajudar hoje? Toda reunião eu faço isso. Toda reunião eu olho para o lado, minha reunião é diferente. Eu falo, minha reunião é reunião. Eu falo assim, e aí, como está seu negócio? E ali, cara, você já começa a ter ideia. Eu sou um criador, eu gosto de criar ideia, eu gosto de ver o seu negócio, eu gosto de me colocar no seu lugar, eu gosto de ver a sua visão e dar a minha visão de presente, entendeu? E isso, para mim, é muito, muito gostoso e eu fico muito feliz em fazer isso. Uhum. Se eu te contar quantas ideias que já vingou ali dentro com membros, de mudar a vida do membro, de um dia que a pessoa está mal, você vira e fala assim, cara, vamos fazer isso? E a pessoa fala assim, pô, nunca pensei nisso. Está na nariz dela. Eu vou falar, olhar fora do turbilhão, né? Muitas vezes o membro tá naquele turbilhão e não consegue ver o óbvio na frente dele. Furacão, você tá ali de fora olhando, e às vezes uma mão, pra você der pra ele, dar uma puxadinha, você já tira de dentro e pronto, que mudou a história do cara. Esse é o grande diferencial né, do sucesso dentro da organização e para te trazer mais resultados, né? E aí eu queria assim, como é que era a Infoprint antes e agora depois do BNI? Teve muita mudança. Muita mudança. Chegou num ponto que eu tive que me reorganizar, mudar de lugar, mudar a bancada, mudar a estrutura, mudar tudo, que foi muito legal. Hoje a gente passou por uma outra mudança. Hoje a gente está trabalhando só em questão de laboratório, realmente, que eu não vejo mais a necessidade do... O meu cliente nunca vai lá, cara. Eu que vou no cliente, ele gosta que eu vou lá, ele gosta de conversar comigo, ele gosta de olhar pra minha cara, tomar um café, e falar assim, e aí? Como que você tá? Né? Deixa eu te contar uma coisa minha. Aí é o relacionamento que você tem com o seu cliente. Sim. Né? Essa confiança que o cliente tem na gente é muito gostoso. Do cara ligar pra você, qual que é a minha senha mesmo? Isso é sensacional, cara, porque, pô, eu não passo minha senha pra ninguém, mas todos passam pra mim. Né? Alguma coisa boa tem isso. Né? É o relacionamento mesmo, é a confiança que é construída, né? Você falou um negócio interessante, você falou que hoje você só tem o laboratório. Porque você não precisa ter mais uma porta aberta. Não. Né? Não, por causa... o BNI ajudou muito nisso. Na questão de indicações, eu tenho todos os dias eu tenho indicação do BNI. Todos os dias. Todos os dias eu tenho negócio do BNI. Para mim é muito bom essa coisa de... antigamente aquele negócio, nossa, vai abrir outro grupo. Meu Deus, vai abrir outro grupo, vai ser concorrente. Não. Acabou. É parceiro. O Imperador foi o primeiro, aqui em Franca tem 6, né, hoje em dia, né?
Então, eu falo assim, é muito grupo? Não, não é muito grupo, cara. São pessoas novas que você está conhecendo de uma maneira diferente. Uhum. Eu vou te dar uma visão de como que isso aí funciona. Eu não conheci o Elton. Eu gosto muito desse cara. A gente troca ideia, bate papo, ideia. A declaração de amor, Elton. Dificilmente eu conheceria ele se não fosse o BNI. É mais difícil mesmo. É mais complicado. Concordo? Não teria o relacionamento que eu tenho com o Luigi se não fosse o BNI. O Luigi, você veio por indicação de um cara que faz um serviço para mim. Não é a mesma coisa eu chegar a fazer o serviço para ele, tchau, obrigado. Não. É outra história. É você querer saber como que tá a pessoa querer saber como você tá. É relacionamento, cara. É completamente diferente. A gente estava aqui no bastidor aqui conversando um pouquinho, quando o Luigi acabou de gravar um pouco mais cedo com a gente aqui. E vocês contando a história de vocês, né? O momento que o Luigi contou aqui também da pandemia, que foi um momento de transformação da profissional dele, porque trabalhava com eventos. Trabalha com eventos e fechou tudo, né? Parou. E você foi o responsável por abrir as portas para ele conseguir se reposicionar um pouquinho, né? Eu falo que o universo usa ferramentas, né? Ele não usa... apareceu na minha frente. Não, ele usa uma pessoa para te dar uma palavra, para te dar um conselho, para conversar, tal. E o Luigi sentava na minha mesa, lá no laboratório, e falava assim, cara, mente, tem uma coisa para fazer aí, cara? tô parado, cara, não tô fazendo nada. Fechou o salão, não tinha nada pra fazer, parou o negócio? Parou, e as contas estavam correndo, cara. E assim, a gordura que ele tinha já estava queimando tudo. Uhum. Aí sentamos lá, fizemos um brainstorm rapidinho lá, falamos, vamos brincar, vou te ajudar de outra forma. Vamos achar alguma coisa para você fazer, ou um negócio para você desenvolver. E assim, muitas coisas ficaram relacionadas na parte da construção, né? A gente começou a conversar muito sobre isso aí, eu comecei a conversar, gente, peraí, deixa eu buscar os negócios que eu pesquiso faz tempo aqui, ICF, conhece ICF? Peraí, comecei a jogar na mesa, tudo que eu tinha para poder ajudar ele, tudo informação que eu tinha, toda coisa que eu já tinha estudado, toda coisa que eu já tinha pesquisado. E foi legal, cara, porque foi muita coisa, muita coincidência. Um cliente meu estava saindo de um imóvel, e ele foi precisando de um imóvel, esperei que você vai pegar um imóvel, o imóvel no mesmo segmento que o seu. Por sorte, né? Por coincidência, Vamos né? fazer isso aqui. A empresa saindo, você já entra. Já entra. Ele já foi lá, ele já fez parceria com o cara do lado, já peguei ele, já levei num outro cara para conversar sobre o produto dele, né? Que é um parceiro nosso também. E eu acho que é muito isso, Beni, sabe? Você pegar na mão do cara, do membro, fala assim, você não está sozinho, cara. Agora me diz hoje, Baioco, você que é um cara que tem muito network, existe algum outro tipo de grupo que tem esse formato de vamos nos ajudar? Não. Com empresários? Você vê grupo de WhatsApp aí, cara quase se matando aí, ó. Não, hoje, infelizmente, o que muito tem se fala muito em networking, mas o que se tem, na verdade, a pessoa quer ir lá, ela quer vender. Então, ela quer se conectar com as outras pessoas, mas ela quer se conectar só para conseguir entregar um cartão e acha que aquilo vai acontecer com ele. Mas o que realmente gera um resultado é que você faça com que esse processo de conexão seja contínuo. Aí sim você se conecta com alguém. Essa amizade que você tem com o Luigi, ou com o Elton, ela não vem de ontem, é uma construção já de tempo. Né? A curva de confiança, sim. Essa preocupação que você teve com o Luigi, quando o Luigi falou ferrou, não é de alguém que você tinha encontrado no mesmo dia, acabado de encontrar. Não. Que por mais que eu sei que você é doidão, você ia fazer da mesma forma, que é o seu jeito. Mas essa preocupação mesmo, esse compromisso, ele vem dessas parcerias e desse processo, demais. Né? Virou um irmãozão mesmo. E assim, então, respondendo a você, não existe. O que existe é o BNI e aí a gente tem uma metodologia, um processo, cultura, tudo para isso acontecer. Né? Entre no BNI e entre para ajudar. Você vai entender a mágica acontecendo, porque é cientificamente comprovado, tá? Quando você faz um benefício para outra pessoa, essa pessoa libera hormônios de felicidade. Tá? E esses hormônios de felicidade fazem com que vocês criem vínculos. Automaticamente, essa pessoa não para de pensar como que ela pode te ajudar.
E é muito legal, cara. É muito legal. Assim, eu tenho depoimentos de N pessoas que já me mandaram vídeo, mandaram áudio, mandaram tal, agradecendo em imensidão e falando assim, cara, eu vou te ajudar. Eu não quero ajuda, eu quero que você esteja bem. Porque se a pessoa estiver bem, o grupo tá bem. Tá todo mundo bem, entendeu? Sim. Então, e é legal assim, você vai na reunião na quinta-feira, vai entender como que é a estrutura, e você vai começar a ver as conexões como são. Presta atenção na reunião, um olhar, né, um cara se comunicando longe um do outro, mas todo mundo conectado. É uma rede. E essa rede, ela é uma coisa que começa a fazer parte de você. Você começa a virar um captador, você fica com antenas ligadas, os seus amigos do seu relacionamento fora do BNI começam a te procurar por causa dos seus amigos dentro do BNI. Cara, quem que você me indica lá? Porque eles confiam em você. E você vira um ponto de referência para os seus amigos, seus familiares, para todo mundo. Exatamente. Isso é muito massa. Porque você fala, cara, e eu sou padrinho de vários membros ali. Então, e você vê eles desenvolvendo ali dentro, é mais gostoso ainda. Um cara que você colocou ali dentro, desenvolvendo, mudando a empresa, crescendo, é gratificante demais. É o que você falou, né? Dá a oportunidade de trazer, né, realmente o relacionamento à sua melhor performance, vamos pôr assim. Isso. Né? E muito mais do que só negócios. Afinal, você acaba realmente gerando amizades mesmo. Né? Amizades onde e aí essas amizades elas transformam e elas permitem, né, que você realmente se preocupe verdadeiramente pela pessoa. E aí que é o grande diferencial. Porque você passa a ajudar o empresário membro que está ali com o seu amigo, porque ele é seu amigo. Ele é uma pessoa que você se preocupa por ele. E ele se preocupa por você, né, com você. E aí a coisa fica a ser natural. Deixa de ser um negócio forçado. Sim. Você está lá conversando. E aí eu tô aqui, o cara fala, nossa, cara, minhas máquinas lá em casa, lá só dão um pau, cara, e o cara não consegue arrumar e tal. Mas, rapidamente fala, não, pera aí, cara. Você precisa conversar com o Alex. Oi? Não, você precisa conversar com o cara. Nossa, cara, precisa fazer uma obra aqui, precisa colocar... tem o Luigi aqui. Então, assim, acaba sendo... Por quê? Porque a pessoa faz parte da sua vida. Sim. E aí, né, eu falo assim muito, né? Eu falo, o empresário tá vindo conhecer e perguntei o que eu preciso fazer para entrar. Eu falo, olha, a primeira coisa que você precisa ter, e eu acho que é o mais importante de toda a metodologia, é a presença. E aí, quando a gente fala de presença, o cara vincula automaticamente a ter que ir na reunião. Estar ali. Não é isso. Não, cara. A presença, estar na reunião é uma parte da presença. Eu falo que a presença é estar presente na vida do empresário, da sua equipe, do BNI. E estar presente na vida é se encontrar com ele, é ter um churrasco, é se preocupar, é verdadeiramente estar na vida dele, é fazer parte da vida do cara. Aí você não vai ser esquecido. O erro hoje em dia é o cara achar que apenas uma visita basta. Não é apenas uma visita. Não é. Não é, você não faz relacionamento com uma visita, né? Há uns tempos atrás, tinha uma membro que fizeram um movimento para acionar o negócio dela, né? E depois eu fui buscar o meu produto lá, né, que eu tinha adquirido dela. Aí cheguei lá, tava conversando. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, quer uma ideia? Ela assim, claro. Cara, eu dei uma ideia para ela, mas eu dei uma estrutura de ideia para ela. Ela só me ligou no outro dia e falou assim, não dormi. Não dormi. Porque era uma coisa tão lógica que eu falei assim, cara, se você fizer essa modulaçãozinha aqui, ó, vai mudar completamente a sua visão de empresa e as suas possibilidades. Pronto. Acabou. É botar em prática. Isso que é o legal, né? Porque você está dentro de um ambiente onde as pessoas estão olhando. E dali pode surgir exatamente isso. Alguém chega aqui e ele tem um insight por você. Feedback. Então, o feedback negativo, que é positivíssimo. Não,
Que a pessoa fala assim, cara, oi Gui, se não fizesse isso. Você fala assim, cara, esse cara torce por mim. Esse cara é meu amigo. Muda agora, entendeu? É você entender que a pessoa não tá contra você. Ela tá com a mão do seu lado aqui, ó. E se você baixar, ela não deixa você... E se ela baixar, você puxa também, cara. É. Então aquele negocinho de falar assim, cara, é assim mesmo? É assim mesmo. Viva o BNI, se entregue ao BNI e entenda a magia que é aquilo ali. Ah, mas é tão flores assim? Não, não é tão flores. Tem dificuldades. Tem muitas dificuldades em qualquer lugar. Mas os benefícios que você tem são tão grandes que as dificuldades acabam sumindo. Né? Na verdade, você transforma as dificuldades em aprendizagem, Sim. mas você até mesmo assim a forma de você entender um pouco também o processo, né? Você falou de apoio um ao outro. A gente fala que o BNI é um ambiente de pitaqueiro, né? Uhum. Então, exatamente isso. Não é o pitaco pelo pitaco, mas a gente fala isso para poder ficar mais fácil. É exatamente isso. Fala assim, você chegou lá, você olhou e falou, posso dar uma ideia? Essa ideia pode transformar a empresa da pessoa. Aconteceu com o Patife, né? O Patife tinha pedala bike e alguém chegou para ele e falou, cara, foi o Pablo? Se aproveite. Foi. O Pablo falou para ele, cara, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, porque você conhece muito, você precisa ir para essa linha. E é engraçado que o Patife falando aqui, assim, para ele, cara, ele tava falando de diferença de Instagram, TikTok, Facebook. Ele era, eu gostei. E alguém veio e falou, cara, você sabe muito, você precisa Aproveita transformar. isso. E ele criou uma empresa dessa forma. Faça um produto. Né? Faça um produto, abra uma empresa sobre isso, desenvolva sobre isso. E não só empresas novas, às vezes empresas em conjunto mesmo. União de empresas, né? União de empresários, que é o ambiente exatamente. Vai ver, o cara fala, o Alex é complementar a minha atividade. Então, se eu vou chegar com o meu produto e do Alex é logo em seguida. Por que a gente já não fecha isso já num produto único? Sim. Teve em Ribeirão Preto... Né, coisas de Power Team, né? É tipo de Power Team. Não chegou a ter um Power Team porque eram menos empresas, né? Ah. Mas eu tive três membros que eles montaram um produto, que era integrado os produtos. Legal. Então, o cara vendia um CRM, esse CRM era integrado com o VoIP, entendeu? Sim. E aí também do CRM ele conseguia pegar a parte dos fechamentos que tinha integrado com a parte financeira. Então ele montou um produto, eles passaram a vender o produto. Que legal. Juntos. Se complementaram. Se complementaram. Então assim, dali saiu um novo negócio. E às vezes uma necessidade geral das empresas. Pois é. Então assim, em vez de eles irem em momentos separados, iam os três. Olha, isso aqui é o que você precisa. A gente vai atender disso, está tudo junto num produto só. Puf. Mas isso veio do quê? Do relacionamento, da conexão, do observar o dia a dia, de conhecer um ao outro. Conhecer. Né? É um a um. É um a um. É um a um. Bem feito. Aqui, um a um, você vai ver que não é só um a um. Ele vai virar muito mais que um a um. Se não for só um café, né? Se realmente fizer a metodologia ele vira muito mais que um a um. É muito mais, muito né? mais. Então, assim, tem essa capacidade de você entender mesmo. Nossa, aqui eu consigo ser complementar. E o legal da magia do 1 a 1 é o quê? Eu tô fazendo um 1 a 1 com o Baiocco aqui. O Baiocco vende seguro. Minha cabeça automaticamente já começa assim, aonde que eu posso indicar o Baiocco? Que amigos meus necessitam de seguro? Que empresas que têm frotas? Que empresas que fazem aquilo? Cabeça começa... Tem um amigo meu que estava reclamando, que está muito caro. Isso, começa a fritar. Automaticamente, você já sai do A1 com algumas referências para você. Você vai ligar para aquele cara que você pensou, e fala assim, tem um amigo meu que trabalha assim, assado. Você não quer fazer uma cotação com ele, ver como que é o trabalho dele? Posso passar o seu telefone para ele? Esse é o levar a bola lá na porta do gol. Uhum. Você ligar para o empresário, não é só fazer, tá aqui o telefone do cara. Não, eu cato o telefone, ligo para o empresário, fulano, sabe aquele grupo que eu participo, assim, assado, tá? Os meus amigos tudo sabem. Uhum. Então, tô conversando com ele aqui, ele tá com um produto assim, assado, eu acho que vai te interessar. É isso, não esperar cair no colo. É isso aí. Entendeu? Cai atrás. Você tá com as antenas ligadas? Tá, beleza, mas você gerar o negócio pro seu amigo também é muito massa. Assim, é um processo, né? Às vezes o pessoal acha que
vamos pôr assim, né, o processo de gerar uma referência, você vai optar ou por um processo que cai no colo, ou por um processo que você gera, você observa a necessidade naquele empresário e você leva o outro empresário para conhecer, ou até mesmo no momento em que eu aprendo a um certo ponto, que eu faço com que aquele outro empresário entenda que ele tem a necessidade de, que ele não sabia, né? São os 3 processos básicos, né? Quando você entender que esses 3 processos rodam ao mesmo tempo, acabou o problema. Por quê? Você falou, né? A minha rede pede por mim. Você estava trabalhando, que é algo que a gente chama de que é o que cai no colo. Ele não caiu no colo. É que você trabalhou a sua rede de contatos para saber que você é uma pessoa que o que eles estiverem precisando, você tem a solução. Aí vai cair no colo. Aí é cair, claro, porque ele veio te procurar. O outro não, esse cara, ele utiliza a rede ativamente dele, assim que ele ouve alguma história, ele vincula alguma coisa que ele ouviu, ele vai conversar com a pessoa. Ele busca. E o outro, ele vai entender a ponto seguinte. Entendi. Então, se naquela empresa ele tem um funcionário que trabalha com muita documentação, de observação de documentação, de comparação de documentação, é interessante ter uma segunda tela lá. Peraí, eu conheço um cara aqui. Fulano, tal. Cara, eu vi aqui você... Já tentou colocar uma segunda tela aí? Segunda tela? Não, peraí, eu vou trazer uma consultoria aqui, que vai te mostrar que é importante ter uma segunda tela. Vai te... É isso. Ao mesmo tempo. E você está ajudando ao mesmo tempo as pessoas, e isso está rodando num ambiente constante. Eu vou te falar que, além desse vínculo aí, que isso é constante dentro do BNI, eu vou contar para você uma coisa que a gente criou dentro do Power Team, tá? Uhum. Foi desafiador, não existia Power Team na época. E, assim, para mim, desafio é desafio, né? Então, vamos lá. Bora. Power Team da construção. Eu comecei a criar métodos de trabalho e métodos de relacionamento, tá? Uhum. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mapa mental do Power Team da construção. Dentro desse mapa mental, eu fiz a linha do tempo. Onde a linha do tempo, a gente conseguia entender a cada momento que o profissional entrava dentro da construção. Em que momento aquele profissional entra? Que momento que ele entra, quais os profissionais que a gente ia engajar para poder gerar negócio para todos os outros membros. Tá? Então, dentro dessa linha do tempo, era tão legal que assim, eu não sabia a hora que o cara da calha entrava, cara. O cara não entra no final, velho. Não entra no final. Porque às vezes a calha vai embutida. É verdade. Então, assim, coisas que eu não conhecia, eu passei a conhecer porque eu ia em todas as reuniões do partido. Eu adorava, cara, porque pra mim era informação. É conhecimento, né? E chegar pro cara da construção, vou falar aqui porque é massa isso. Chegar pro cara da construção e falar assim, cara, qual que é o mês que você menos vende? Que mais chove? Quais são os meses que mais chovem? Tal, julho, junho, julho, agosto. Tá, beleza. Vamos engajar o mês de abril e maio? Fazer super vendas para você, para o seu caixa não defasar aqui na frente. Quem que pensa isso por nós? Quem faz um movimento desse e fala assim, cara, vamos engajar o produto desse cara, porque ele não vai vender mês que vem, velho. E não pode faltar na empresa dele. Só que o empresário sabe a dor dele. Agora, compartilhar essa dor com amigos e falar assim, cara, eles são meus amigos, eles estão fazendo por mim. Isso é BNI. Entendeu? Para mim, isso é BNI. Uhum. Isso é Power Team. Não é só uma indicação, não é só uma referência, não é só uma troca de cliente. É um entendimento mesmo. É um entendimento do negócio do cara. Você tá dentro do negócio do cara e você sentir a dor do cara, velho. Então, não era só ele que sofria sobre isso. Era um monte de gente. Então, poder fazer movimentos que impulsionasse a venda desse cara, que levasse o produto dele com excelência, ou com diferencial, ou com um kit que chamasse a atenção do cliente, eram criadas. Coisas que a gente vê que o cara adota até hoje. Uhum. Entendeu? Foi legal, que para ele funcionou, entendeu? E faz acontecer o negócio dele. Agora, tem uma equipe trabalhando para você de graça.
pela amizade, por te ver bem, por te ver melhor, isso pra mim não tem preço. Não tem preço, não. Imagina, você tá lá e alguém chega para você e fala, vem cá, vamos sentar. Vamos fazer um movimento aqui para te ajudar na verdade, o ambiente como um todo, aquele conjunto de pessoas com foco exatamente de ajudar, né? Que é o que o pessoal muito, às vezes, confunde um pouco, né? Ele acha que o ajudar é o trazer só o negócio. Não. É trazer te trouxe uma referência. Não. Não. Ela ajuda também. Ela é uma forma de ajudar. Mas ela é o fim. Isso, é o fim. É isso. Vamos pôr assim. É a consequência de tudo. Mas como é que você chega até lá? Exatamente isso é entender. É o caminho. Entender o cara, né? Entender o empresário. Você está falando negócio do portinho, né? A máfia dentro da máfia. Eu falo que o BNI é uma lanterna, né? E o portinho é um super LED, onde ele é mais voltado para aquele objetivo certo. E dentro do portinho você cria vínculos melhores. Você cria movimentos melhores, porque o empresário tem mais tempo de falar com a pessoa que está no mesmo bar que ele, está no mesmo movimento que ele. É mais focado, né? É muito mais focado. E a geração de negócios dentro do portinho são sensacionais. Assim, realmente aumenta a quantidade de negócios do grupo. Aquele movimento, aquela coisa de ir, encontrar, conversar. É um momento que o cara fala focado no produto, eu quero vender esse produto, galera. Ele funciona assim, assim. Esse cara dá uma aula dali. E quando a pessoa ia entrar no portinho, eu falava assim, você sabe o que é o crescimento? O que é o crescimento para você? A minha função, coordenador de crescimento. O que é o crescimento para você? A pessoa fala assim, o grupo crescer? Eu venho, não. O membro crescer. Se você cresce, se o seu negócio cresce, quem está do seu lado está vendo. Quem está te olhando, seu parente, seu amigo, a pessoa que vai te visitar, seu cliente, está vendo o seu crescimento. Automaticamente, ele quer saber como que você está fazendo. Entendeu? Exatamente. Então, o portinho e o crescimento, para mim, sempre foi voltado ao membro em si. Fazer o crescimento daquele cara. De que forma? Ideias, movimentos, como eu te falei, a gente fez outdoor, a gente fez revista. Foi sensacional, cara. Foi uma publicidade, assim, violenta. E os caras tiraram proveito disso aí, assim, total. Deu resultado. Foi muito massa. Quando se quer fazer, quando se envolve, tá tudo certo para dar. Né? Tem tudo aí para dar certo. A receita tá pronta. A receita tá pronta, exatamente. Mas, assim, tem que ir atrás, né? Você não vai cair no colo. Não, e é uma coisa que você não faria sozinho. Você tá fazendo com aqueles caras que estão ali, porque os caras estão todo mundo junto, e você tá vendo que tá todo mundo junto. Até aquele cara que é mais coadinho, ele entra no meio e fala assim, vamos fazer acontecer. Entendeu? Tá lá. Cresce mesmo. Cresce é o movimento, né? É o movimento que é feito, né? Então, a energia tá se levando para aquilo e se movimenta todos, né? Geralmente a pessoa entra no BNI, ela tá meio perdida no começo, né? Aí passa pela mentoria, passa a ver as histórias que estão acontecendo ali. Os depoimentos são muito massa, né? Depoimentos, para mim, teve depoimento de chorar. Muito legal. E, assim, você vê o crescimento dessa pessoa dentro do grupo. Pessoa que não sabia falar direito, não sabia, de repente, tá conversando, tá falando. Tem empresário que não sabe vender a empresa, mostrar o que a empresa faz, ele aprende a fazer isso. Cara, você quer um exemplo de falastrão que o Renato virou? O Renato da... Não falava, cara. O Renato da Renew, né? Cara, Cara... Excelente profissional. O cara não conseguia, travava. Pra ele foi desafiador. Eu tive o prazer de ser o VP dele. E assim... Super sério, aprendeu a se comunicar bem. Nossa, hoje, cara, fala assim, hoje tá o creme de la creme. Superou as expectativas de todos e hoje dá aula do negócio, cara. O desenvolvimento pessoal dele pessoal. É o grande diferencial, né? Nossa, exemplo de você pode, se você quer, você pode. Tá vendo? Tudo motivado pelas oportunidades e pelos desafios que são apresentados, né? Isso que é o grande diferencial. O BNI te proporciona isso aí, você aprendizagem. É uma escola de vida.
Você tem N exemplos, N pessoas que te impulsionam, N pessoas que... Cara, eu era doido pra ter um gravatão assim, pode ser, ué. Eu olhava o gravatão e falava assim, cara, olha lá que massa, velho. Esse cara já fez coisa pra caralho. Mas é o envolvimento, né? É a doação um pouco a mais que você faz, que você tem. Então você se doa um pouco a mais Participa. para a equipe. Participa. Faça parte da liderança. É. Faça acontecer. A sua vida vai mudar. Entendeu? Mas eu tenho vergonha. Perca essa vergonha. Para com isso. Você não nasceu com isso? É verdade. Você desenvolveu durante a vida. Eu falei. Perde ela durante a vida também. Uma vez eu falei pra uma equipe, eu falei assim. Na verdade, eu tava lançando o Beni de Ituverava. E eu tava conversando com o meu diretor consultor. Eu virei e falei assim: a equipe, o Beni Winner de Ituverava, é formado por empresários que são os agentes de transformação da cidade. A transformação como? Transformação. Vocês vão transformar o ambiente. Vocês não estão falando que precisava transformar o ambiente da cidade, precisava de ter alguma coisa que fizesse os empresários se movimentarem? Pronto. Parabéns. Vocês fazem parte desse momento, desse movimento de transformação. Vocês são agentes de transformação. Né? Então, façam realmente acontecer. E o outro ponto é estar dentro do BNI é estar constantemente fora da zona de conforto. Estar no BNI não é estar na sua zona de conforto. Não. Ele tem que Desafiador. Ele tem que ser desafiador. Gostoso. Você tem que se desafiar, porque ali você tem a oportunidade de transformar a sua empresa, mas se transformar também. E para os membros que já fazem parte do BNI, aproveitem o BNI. Aproveitem o BNI. BNI, assim, a gente vê quem aproveita e quem não aproveita, Infelizmente. né? Infelizmente, 30% sabe aproveitar as oportunidades que eles são geradas. Você tem uns 30% que aproveitam, ali mais uns 30%, 40% que fazem. Né? O mínimo. Fazem. E tem alguns que perdem a oportunidade de realmente transformar. Isso. Né? Esses que fazem, eu vejo, são pessoas em potencial para transformação. E porque o cara vezes... já está com o pezinho ali. Na hora que ele vê que ele pode mais, que é aquele negócio de sair da zona de conforto, né? De mexer um pouco o doce e entender que aquilo ali vai ser benefício para ele. Está aberto às pronto, oportunidades. Aí abrir oportunidades. A gente estava conversando agora mesmo sobre isso aí. Eu não sei quem são seus amigos. Você não sabe quem são meus amigos. Você não sabe o tipo de relacionamento que eu tenho com os meus clientes. Entendeu? O meu cliente hoje, ele me pede conselho. Vem cá. Vamos trocar uma ideia. O que você acha desses dias? Eu falei, cara, você está pedindo para mim? Eu quero saber qual que é a sua opinião. Entendeu? Ele confia, né? Às vezes é importante para ele. E por ser super sincero também. Você fala mesmo. Manda na lata. Mas eu acho que é uma construção de relação mesmo, é uma construção de confiança, é tempo, é dedicação. É isso que é o diferencial. É isso que faz... eu com 8 anos e meio, indo para 9 anos agora de BNI, na verdade eu acho que eu já fiz 9 anos. Fiz agora 9 anos de BNI, né? Porque o Edson vai fazer 10 anos, o Edson lá de Ribeirão vai fazer 10 anos agora em novembro. Eu faço 10 em março, né? Dinossauro. É dinossauro. Mas eu falo assim, às vezes eu fico de cara, assim, falando, cara, por que ele não faz? Ele não se envolve. Ele veio para o ambiente para se envolver. Não quebrou a casquinha, né? Mas precisa quebrar a casquinha. Mas sabe como que você quebra a casquinha? Emoção. Emoção. Toca na emoção dele. Você vai tocar na emoção, a casquinha vai quebrar na hora. Aí você vai ver a transformação do membro, entendeu? A emoção de achar que não está sendo percebido e está sendo percebido. Entendeu? Entendi. Eu sempre falei assim, a emoção faz o bem imperador. Sempre fez. Aquela coisa de falar, pum, pum, uma coisa que faz um diferencial na vida da pessoa. Entendi. Eu acho que é importante até mesmo o empresário dar essa oportunidade, né? Eu lembro que eu fui lá no Imperador, eu até falei, se você quer fazer parte da liderança, né, fala, porque são 80 empresários, é difícil de ficar se observando todos. Sim. Vamos mentir, são 80 empresários. Então, se você falar e você colocar um spotzinho que você quer fazer diferente, você vai ter gente se aproximando
para poder falar, opa, pera, você vai fazer diferente? Então, pera aqui, vem cá, vamos conversar, né? Então, tá disposto a chegar e falar, oi, quero mudar, eu quero fazer, quero me dedicar, eu quero me envolver, como é que eu faço para fazer isso? Então, você também tem que se expor, né? E aí, no momento que você se expõe ao membro, aquele membro vai falar, principalmente os de liderança, falar, não, vem cá, eu preciso de ajuda mesmo, né? Isso. Eu preciso, O acolhimento. Eu quero que você se transforme, né? Trazer a pessoa para cá e falar assim, eu acho que você tem um perfil. Para quê? Você tem um perfil para isso, velho. Vem cá, vamos fazer um teste aqui. Cara, você vê assim, uma coisa que foi muito prazerosa numa das histórias de Beni, a gente vê um membro que não estava muito bem no negócio dele. E um cara chegava e falava assim, velho, fulano tá precisando da nossa ajuda. Bem, nossa ajuda? Por que eu? Não, eu quero que você participe dessa mentoria que a gente vai fazer para ela. Mas o que tem a ver com o negócio dela, cara? Não tem nada a ver com o negócio dela, não. Não, eu quero que você vá. Eu quero que você vá por causa das ideias. Então, fulano, que era do mesmo nicho que ela foi o cara da contabilidade, foi o cara da segurança do trabalho, foi o cara que trabalhou não sei quantos anos no Sebrae, Mateusão. Fui eu. Cara, sentamos lá no estoque dela, na mesa lá, mas, cara, fomos de cima e embaixo da empresa dela. Descobrimos que ela estava vendendo marmita e pagando para vender. Entendeu? A questão de custo, iFood, não sei o quê, a pessoa não tinha noção, cara. Ela sabia fazer. Não sabia administrar. A maioria dos empresários começa assim, né? E para ela estava ganhando dinheiro. E, na verdade, ela não estava ganhando dinheiro com isso. Ela estava ganhando dinheiro no salão dela e entupindo um lado que estava vazando. Então, aqui faturava bem, ali estava um buraco e aí... E assim, dentre outras coisas, que a gente chegou até layout na empresa dela. Até isso a gente foi lá e falou, e projetou, e desenhou. E, cara, isso, processo. O outro cara do outro restaurante. Fulano, como que você faz isso? Não, você compra pronto. Quantas horas, quantas mão de obra você precisa fazer para limpar verdura? É isso, cara. Não, você já compra pronto. Fulano já te entrega aqui embaladinho no vácuo. Olha o tempo que você está levando. As mulheres tinham que chegar mais cedo para fazer. Para lavar alface. Cortar legumes. Então, o processo dela mudou por causa de coisa à toa. Assim, pra gente é coisa à toa, mas pro montante do dia a dia dela, ela diminuiu o tempo de funcionário. Porque o custo dela diminuiu. Entendeu? Maximizou o processo, né? Então, assim, isso foi uma das histórias que eu tive a oportunidade de participar. E, assim, gostoso do membro ter confiança em você, dele chegar em você e falar assim, cara, eu tô precisando de sua ajuda. Teve um outro membro que falou assim pra mim, eu tô precisando de sua ajuda. Como assim? O que tá acontecendo? Foi falando. Era um negócio do financeiro da empresa dele. Eu falei, e eu tenho a ver com o financeiro? Ele, não. O cara do financeiro gosta muito de você. Ele gosta de você, ele quer, sei lá. Ele gosta muito de você e vamos lá, eu quero falar com ele. Mas então, peraí, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nessa outra cliente, nessa outra membro, e vamos fazer com você. Que dia que a gente pode ir lá, mas eu quero toda a sua equipe lá, a sua empresa lá, presente. Nós precisamos entender que pé que tá para tentar achar uma solução para você, né? E virou uma equipe de consultoria, cara. Mas assim, é parceria mesmo. Em busca do sucesso do membro. Nossa, não, excelente. Alex, vou ter que encerrar, porque a gente já está chegando no final do nosso tempo aqui. Bora. Se deixasse, verdadeiramente, a gente ficava aqui mais umas 20 horas, pelo jeito, batendo papo. Um pouquinho mais. Queria realmente agradecer o tempo seu de estar vindo aqui para falar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho sobre você, né? Agradecer toda a dedicação, a sua gravata deixa expresso aí que você sempre se dedicou muito, né, à equipe de forma geral, também com os cargos, mas é reconhecido, né, o seu envolvimento, as ideias que você dá, até te provoca a continuar, né, e vamos juntos colocar em ação as ideias que você tem o tempo todo.
Mas realmente agradecer toda essa dedicação, esse tempo que você está com a gente. Eu fico muito feliz e a oportunidade faz a gente muito feliz também. Ah, que bom. Conta comigo. Obrigado. Né? Valeu. Vamos colocar, a gente estava lá no fundinho lá falando algumas ideias, a gente vai colocar essas ideias para funcionar. Bora, Eu gostei bora. muito, e para a gente realmente movimentar mais ainda os empresários. Sim, com certeza. Então, obrigado, viu, Alex? Valeu. Obrigadão. Valeu.